Damos as boas-vindas a todos vocês, felizes de ver vocês todos aqui em mais um dia de palestra pública do nosso querido Centro Espírita André Luiz. Agradecemos a harmonização tão bem feita pela nossa colega Gilza Maria. Aqueles que não tiverem ainda a sua água aí ao lado ou próximo, aproveite esse início agora da palestra, a introdução, para trazer a água para que ela possa ser frutificada. E como um pedido especial para hoje, a gente gostaria de ressaltar a importância de todos aqueles que puderem doar alimentos para o CEAL, para que a gente possa dar curso ao atendimento às famílias, em estado de vulnerabilidade social que nós assistimos na nossa casa. Por favor, o façam. A gente está precisando especialmente de alguns itens que eu anotei aqui: sabão, sabonete, farinha de trigo, fubá, açúcar, biscoito e absorventes íntimos. Então, todos aqueles que puderem doar esses e outros itens também, se preferirem doar outros itens, todos eles são muito bem-vindos para a gente compor as cestas básicas que oferecemos para a população mais carente que o nosso centro assiste. Então, sem mais delongas, vamos fazer agora a nossa prece de abertura e, em seguida, passar a palavra para o nosso palestrante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e assim seja. Passamos, então, a palavra para o nosso palestrante do dia, nosso colega Paulo Sacerdote, que preparou a palestra de hoje no tema A Esperança por Trás da Ressurreição de Lázaro. Então, fica contigo a palavra, Paulo. Muito grato pela preparação desse momento. Olá, amigos e amigas. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Centro Espírita André Luiz, para falarmos desse tema tão profundo, e que nos traz grande conteúdo evangélico. O tema do dia de hoje, que nós trazemos para breves reflexões, é a esperança por trás da ressurreição de Lázaro. O que é que temos a aprender com essa passagem de Jesus? O que é que Lázaro, esse instrumento que veio através de Jesus nos ensinar, o que é que essa ressurreição, além de reviver esse espírito na carne, o que é que ele tem a nos dizer? O que é que Jesus tem a nos contar? Então, espero que as nossas reflexões de hoje sirvam para, pelo menos, sairmos pensando, o quanto Jesus era profundo, didático, o quanto ele era nosso mestre, ou melhor, o quanto ele é o nosso mestre. Eu vou habilitar aqui a apresentação. As principais fontes que nós utilizamos, sempre gostamos de citar as fontes para que vocês possam se debruçar, caso desejem, nesse assunto, tão logo seja possível. E para saber também que tudo que falaremos aqui não será do pensar de Paulo, Paulo aqui está sendo um mero instrumento, eu estou sendo um facilitador, na verdade, para trazer esses diálogos, essa forma que a doutrina espírita vem nos ensinar. Então, as principais fontes que nós temos são esses livros: Caminho, Verdade e Vida, pelas palavras de Emmanuel e Vinha de Luz, todos psicografados por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Temos lindas passagens que nós utilizamos no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. Nos utilizamos também, obviamente, da passagem bíblica, e nós trouxemos a tradução da Bíblia de Jerusalém.
Trazemos também passagens de Gênesis, que fala sobre os milagres de Jesus, e os livros em torno do Mestre e na pegada do Mestre, ambos ditados pelo Espírito Vinícius. Então, nós desejamos que todos possam fazer um bom uso desse conteúdo. Começamos refletindo sobre a passagem do Evangelho propriamente dito. E é sobre toda essa passagem que nós vamos discorrer no dia de hoje. Colhemos em João, capítulo 11, e os versículos de 1 a 4, 23 a 20, 21 a 23 e 38 a 44. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Ou seja, tanto Marta quanto Maria eram irmãs de Lázaro. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Jesus seja glorificado por ela. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha a convicção com que Jesus trabalha as palavras. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Ou seja, o Lázaro já tinha sido sepultado. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Jesus já cheira mal, porque já se passaram 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, nesse breve diálogo, Jesus fala com o próprio Pai, né? Deus Todo-Poderoso. E tendo dito isso, clamou com grave voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto com lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. A gente percebe que nessa passagem, né, existem muitos conteúdos que nós podemos extrair, né? Conteúdos do Evangelho, conteúdos que estão o tempo todo falando da esperança, né? E o que é que está por trás de todos esses ensinamentos? É o que nós pretendemos falar a partir de então. Por conta da poderosa vontade do Cristo e do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retornasse à vida,
reintegrando o seu perispírito ao corpo físico. A ressurreição de Lázaro nada tem de milagroso, e já adiantamos isso desde já. A despeito de ser considerado um acontecimento extraordinário, oferece oportunidade para muitas reflexões, sabemos, no que diz respeito aos aspectos físicos propriamente ditos, bem como as implicações morais, que nós vamos ver que existem muitas dessas implicações morais. A morte de Lázaro era mais aparente que real, em razão da enfermidade que o atingiu. Encontrava-se em avançado estágio letárgico, de profundo coma, sugestivo de morte do corpo físico. Então, quando as pessoas viam Lázaro naquele estado de letargia, muitos confundiam com a própria morte, né? Então, daí o diagnóstico equivocado à época de que Lázaro teria morrido. Quantas são as pessoas que nós ouvimos, né, na TV que, por conta da letargia, um diagnóstico precipitado, clinicamente falando, a pessoa vai ser enterrada, tempos depois vê que o corpo estava de bruços, né? Ou seja, acordou na agonia, faltando ar, e aí virou de bruços. Existem muitos casos desses. O de Lázaro era exatamente um desses casos em que ele não tinha ainda morrido definitivamente, e daí ele ainda vivia, né? Muitos confundem, né, a letargia da catalepsia. No âmbito biológico, a catalepsia consiste num enrijecimento muscular, o oposto do estado de letargia, onde os músculos estão totalmente flácidos, que era o caso do Lázaro. Para a doutrina espírita, no entanto, a catalepsia seria uma espécie de letargia parcial, onde o corpo entra num estado de torpor, que atinge apenas alguns órgãos. Se Jesus não tivesse reintegrado o espírito de Lázaro ao corpo, a desencarnação ocorreria de fato, naquele caso, muito em breve, pois o veículo somático, ou seja, o corpo físico do Lázaro, já levava sinais de decomposição. Jesus operando milagres. E aqui nós temos, né, Allan Kardec nos esclarece a respeito do ocorrido. Em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito, só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele o corpo todas as aparências da morte e anuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, porém, podem, mesmo algumas partes do corpo, entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Essas afirmações a gente vai encontrar em A Gênese, capítulo 14. Ou seja, existindo um fio, não é, que liga o corpo físico ao espírito, ainda existe vida. É o que Allan Kardec nos afirma. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explica certos fatos de prolongamento da vida, contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições.
É a planta a renascer, como às vezes se dá, de uma só fibrila da raiz, ou seja, a planta pode estar morrendo, né? Mas se existir essa mínima fibrila entre o caule e as raízes, ela pode vir a retornar à sua robustez da vida. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último é chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo o regresso à vida. O que Allan Kardec nos fala aqui? Que só foi possível, né, a ressurreição de Lázaro porque existia vida naquele corpo ainda. Existiam filamentos, existiam células que se ligavam ao perispírito, que por sua vez se ligava ao espírito de Lázaro. Então, é uma explicação extremamente didática, né, que nos mostra o verdadeiro teor, né, o verdadeiro sentido em que se encontrava o corpo de Lázaro naquele momento. Refletindo sobre a ressurreição de Lázaro. Desde o momento que Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, percebeu que se passava daí ter afirmado: esta enfermidade não é para a morte. Né? Jesus, em um dado momento, afirma isso a Marta. Ou então ele afirma: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Ele sabia que Lázaro não tinha tido desenlace completamente. A transcendência espiritual do acontecimento ainda repercute nos dias de hoje, impondo para nós reflexões extremamente profundas. Emmanuel nos ensina no livro O Consolador que o episódio de Lázaro era um selo divino, identificando a passagem do Senhor, mas também foi um símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Humanidade a favor da qual tem o Senhor, o Mestre Jesus, dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de abnegação. Então, sobre essa passagem de Lázaro, a gente vai começando a perceber que além do, entre aspas, milagre de ressurgir o corpo físico, existe muito mais ensinamento, né? Do ponto de vista moral. Quando a gente para refletir sobre o que Jesus afirmava, que Lázaro dorme, nós entramos então no assunto do sono de Lázaro. O sono de Lázaro tem sido objeto de discussão entre diversos estudiosos. E que sono era aquele? Coma, letargia, fenômeno de quase morte? É tarefa dificílima definir qual foi o fenômeno exato, não é? Mas importante foi a ação de Jesus, que sutilmente demonstra a existência do perispírito, elemento intermediário entre o espírito e o corpo físico, mas cujo entendimento só poderia ser claramente estudado com o advento da doutrina espírita, séculos à frente. No livro de Vinícius, né, que o espírito Vinícius, também conhecido como Pedro Camargo, que ele usava esse pseudônimo de Vinícius. Em torno do mestre, encontramos referência de que Jesus veio a este mundo para exemplificar o poder da vida sobre a morte. Morreu para que todos vissem como se morre, e ressurgiu para que todos vissem como se ressuscita. Espírito Vinícius sempre
poético, mas ao mesmo tempo profundo, dando o sentido de cada palavra, né, para essa passagem tão bela. Então ele afirma mais ou menos assim: Jesus veio a este mundo para exemplificar o poder da vida sobre a morte. Morreu para que todos vissem como se morre. Ressuscitou para que todos vissem como se ressuscita. Jesus é essa potência, né, que vem nos ensinar cada uma das coisas mais importantes que nós precisamos para a nossa vida para continuar seguindo em frente. Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, nos ensina ainda que, deixa eu aumentar um pouco para que todos possam ver melhor. Jesus realizou 2 categorias de ressurreição: ressurreição do corpo e ressurreição do espírito. Ressuscitou Lázaro e ressuscitou Madalena. Alguns se perguntam, ressuscitou Madalena? Olha só o que Vinícius afirma. Aos olhos do mundo, a primeira destas 2 maravilhas assume maior proporção, mas aos olhos de Deus, o segundo prodígio é mais belo, mais valioso. O corpo de Lázaro veio a morrer após aquela ressurreição. Madalena nunca mais morreu, porque o que nela ressurgiu não foi a carne, foi o espírito. Histórias nos contam que Lázaro, após aquele evento, ele veio a desencarnar mais ou menos 6 meses depois do episódio. Ele já estava muito combalido. E de fato aconteceu essa passagem que todos ficaram conhecendo como a ressurreição de Lázaro. Mas também tivemos, né, como afirma Vinícius, a ressurreição de Madalena. Só que a ressurreição de Madalena foi diferente. Foi a ressurreição do Espírito, quando ele afirma: Madalena nunca mais morreu, porque o que nela ressurgiu não foi a carne, mas o Espírito. Que lindo! A carne ressurge para a morte, a alma ressurge para a vida. Jesus, ressuscitando Lázaro, ressuscitou um vivo, porque Lázaro já vivia a vida do Espírito. Ressuscitando Madalena, ressuscitou um cadáver, porque sua alma era morta para a espiritualidade. Jesus, ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, teve em mira promover ressurreições de alma. Jesus foi muito grande ressuscitando Lázaro, mas foi maior ainda ressuscitando Madalena. Quantos de nós tivemos o nosso espírito ressuscitado? Quantos de nós passamos por, seja pela dor, seja pelo amor? A maioria foi pela dor, né? Sejamos sinceros. E ressurgimos em espírito, graças a essa ressurreição promovida por Jesus. Que nós possamos, a cada dia, valorizar esse momento, não é? Essas passagens em que nós fomos, apesar da dor do passado, revividos no espírito de hoje. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou Jesus a Marta. Isso a passagem lá do Evangelho. Daí a instantes, afirma Emmanuel, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado
no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. Assim somos nós, não é? Que temos esse espírito, ainda muitos de nós, ensombrados, não é? No sepulcro do mal e o coração duro, endurecido. Então, mesmo nesses casos, né, somos arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. Foi o que aconteceu com Madalena, é o que vem acontecendo com muitos de nós. E que possamos a cada vez mais não apenas ver essas passagens do Evangelho como algo distante, mas como algo próximo, algo que nos conforta, algo que nos fortalece. E aí nós passamos, não poderíamos esquecer, da liturgia por trás do sepultamento de Lázaro, né? Não sei se vocês sabem, mas os judeus não sepultavam usualmente os seus mortos da mesma forma assinalada no registro do evangelista João, né? Lido há poucos instantes. Fato que contribuiu para a ressurreição de Lázaro. As cerimônias fúnebres judaicas incluíam algumas etapas do tipo lavagem do cadáver, né? Em seguida, ele era ungido com óleos e essência. O defunto era envolto em faixas de linho impregnadas por especiarias, assim como se fosse uma múmia, sabe? Os membros eram amarrados, atados, próximos ao corpo, e o rosto coberto com um lenço. A higiene corporal, a unção, as especiarias e o não sepultamento impediam a rápida decomposição, amenizando os maus odores e dificultando a proliferação de infecções. Além disso, era prática comum entre os povos orientais chorar, lamentar e bater no peito, inclusive arrancando os cabelos, como acontecia entre os egípcios. Encontramos no novo dicionário da Bíblia informações de que em todas as cerimônias fúnebres estavam presentes pessoas contratadas para realizar essa etapa de serviços, né? As chamadas carpideiras, mulheres mercenárias que choravam os mortos durante os funerais. Então, todos esses cuidados não se viu identificado no sepultamento de Lázaro. Não por acaso, né, que ele teve, por exemplo, facilidade de se desatar, porque se ele tivesse realmente sido atado, né, se tivesse ungido ele com aquelas substâncias aromatizantes, o corpo dele não estaria cheirando naquela altura mal já, né, levaria um pouco mais de tempo e ele teria dificuldade de conseguir ele mesmo desatar tirar aqueles panos dele na ocasião narrada por João. Vivo por um fio. Quando Marta afirmou, né, que Jesus ordenou a remoção da pedra do sepulcro, de que o corpo cheira mal, porque havia 4 dias, né, que ele havia se encontrado ali, estava sepultado, sugere que ele supunha que Lázaro estava morto, né? Ela, melhor dizendo. O espírito estava realmente, né, ligado a um fio ao corpo. Um pouco mais de tempo e a desencarnação era certa. É preciso compreender a extensão desse episódio, pois
Se quisesse, Jesus recuperaria a saúde de Lázaro logo que foi informado da sua enfermidade. Isso algo em torno de 2 dias antes, né, dos familiares sepultarem ele. Jesus já tinha conhecimento que Lázaro não estava bem. Poderia ter realizado uma cura à distância, que seria apenas mais uma dentre tantas, né, curas que Jesus promoveu. O escrito integral de Marcos indica no versículo 6, se não me falha a memória, que, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Por que motivo, então, Jesus esperou tanto tempo para auxiliar o amigo enfermo? A resposta é clara: que Jesus destacara o fato para que a ressurreição ficasse marcada de forma ineludível na memória das pessoas. Porque Jesus afirmou, né? Jesus afirmou o seguinte: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Quis demonstrar que existia algo mais que ligava o espírito ao corpo, que era o perispírito. Segundo Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, Lázaro foi um missionário na Terra. Veio para dar testemunho de que Jesus era o Cristo ungido de Deus. Então, a gente percebe que todas as etapas nessa passagem, elas foram minuciosamente preparadas pela espiritualidade, especialmente por Jesus. Tanto isso é verdade que no versículo 4, logo no início do texto do Evangelho, João anotou que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, né, por essa passagem. Então a gente vai percebendo o quanto Jesus ele sabia, né, de cada momento que estava acontecendo ali. E quanto às etapas da ressurreição de Lázaro, muito importante vermos e entendermos o encadeamento de coisas, considerando as implicações espirituais das ações e ensinamentos de Jesus. Importante considerar que o despertamento é gradativo e se condiciona ao funcionamento, né, equilibrado e perfeito das leis naturais que regem a evolução. Ninguém, ou seja, nenhum de nós desperta instantaneamente. Perdão. Ninguém se ergue de um momento para o outro, do sepulcro da ignorância para o santuário do conhecimento. Ninguém dá um salto da cova do egoísmo para a catedral da abnegação. Nenhum de nós, após levantar-nos, né, conseguirá desenfaixar-se com facilidade sem um concurso de amigos benfeitores, sejam eles encarnados ou desencarnados. E Lázaro teve essa ajuda, né, de pessoas que removessem a pedra do sepulcro. Há sempre alguém intercedendo por nós. A maneira de Marta e Maria, que foram lá pedir a Jesus um apoio naquele momento, que se apresentavam a enviar mensageiros ao Cristo, a fim de que pudesse Lázaro ser restituído à dinâmica da vida. Atendendo ao aflitivo chamado das irmãs Maria e Marta, que choravam o irmão morto, pronunciou as 3 frases
que, segundo a elucidação espírita, indicam o lento despertar do espírito para as belezas da imortalidade. Tirai a pedra, Lázaro sai para fora e desligai-o e deixai-o ir. É importante analisarmos, à luz da doutrina espírita, cada uma dessas etapas da ressurreição de Lázaro, brilhantemente interpretada por Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. Começando pela primeira, né, em que Jesus ordena: tirai a pedra. Entre Jesus e o morto havia uma pedra. Entre a claridade e a sombra havia uma barreira, um obstáculo enorme e pesado. No estreito recinto onde se presumia que Lázaro começava a apodrecer, e no amplo mundo exterior onde o Cristo meditava, duas estranhas realidades se defrontam. Estranhas, diferentes, antagônicas, a vida e a morte. Cá fora, com a primeira, a luz fulgurante da natureza em festa, lá dentro, no sepulcro de Lázaro, com a segunda, a escuridão, a inércia. É indispensável, portanto, o concurso dos circundantes, né, dos amigos, dos companheiros que ali estavam próximos, a colaboração dos que ali se encontravam, mesmo por curiosidade ou descrença, a ajuda dos amigos de Lázaro. Apelou então Jesus, nesse momento, para a cooperação dos seus amigos. Tirai a pedra. Em outras palavras, tirai o entulho mental que impede a visão dos magníficos panoramas da vida moral. Então, nessa primeira parte em que Jesus afirma tirai a pedra, temos esse conjunto de ensinamentos, né, que a gente pode empreender. Seguindo a segunda orientação de Jesus, e tendo dito isso, clamou com grave voz: Lázaro, vem para fora. Mas tão logo estabeleceu o contato visual com o jovem de Betânia, fala-se diretamente, sem reticência. Não mais intermediários, não é? Dá-lhe uma ordem que é direta, incisiva, categórica, intimando com bondosa energia a deixar a sombra do túmulo, um convite a que viesse aspirar o oxigênio cá de fora, a que viesse restabelecer-se sobre a claridade do sol que buscava aquela hora a linha do horizonte. Então a gente percebe que Jesus ordena, não existe intermediários nessa ordem de Lázaro, vem para fora, sai da escuridão, vem para a luz. Né? E já na última e terceira etapa do processo de ressurreição, Jesus entrega Lázaro aos cuidados de familiares e amigos. A lição cala fundo no nosso ser, fazendo-nos refletir sobre o valor da família, o valor da amizade. Mais uma vez, no entanto, o mestre roga o concurso de nossos queridos sirineus, velhos amigos que removeram a pedra quando não estavam quando o Lázaro estava dormindo, mas estávamos mortos, todos nós, né? Para a realidade da vida mais alta, a vida ensinada e preconizada por Jesus. Devotados amigos, benfeitores, incansáveis de outras existências que estivessem ao lado
da morte, no sono, do despertamento. Acorrem de novo, apressados, para nos desligarem as faixas e os lenços que nos perturbam, nos inibem, nos impedem de dar o passo decisivo. Embora desperto, Lázaro não podia caminhar. Estava enfaixado, atado, né? Ofuscado. E foi imprescindível a ajuda dos circundantes, dos familiares, dos amigos, para que ele desse o próximo passo. A ressurreição de Lázaro é preciosa oportunidade de aprendizado espiritual oferecida pelo Evangelho e pela doutrina espírita. Muitos outros comentários poderiam ser acrescentados. Destacamos, né, alguns ensinamentos de Emmanuel, sabiamente analisados por este benfeitor espiritual. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído a liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. E aí a gente percebe como Emmanuel ele é preciso nos seus ensinamentos. Trazendo analogia por trás da ressurreição de Lázaro, quanto conteúdo nós temos aqui para colocar em nossa vida, né? Lázaro somos nós ressurgindo a cada dia, tendo a clareza da necessidade de sairmos desse sepulcro, desse lugar abandonado, inerte, escuro. Mas para isso são necessárias ações, muitas vezes são necessários aceitarmos a ajuda de uma pessoa mais próxima, para que nós possamos continuar caminhando, né? E auxiliar tantos outros que estejam passando por uma situação similar à do Lázaro, necessitando, do ponto de vista espiritual, de um sacudimento, de uma energia mais positiva e mais propensa ao caminho do bem. O retorno de Lázaro à vida. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincam o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Aqui ainda é Emmanuel nos ensinando. Lázaro não podia ser feliz não só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à Terra, ele desenfaixado dos laços vigorosos. Ou seja, não é apenas aquela passagem da ressurreição da carne propriamente, mas válido e mais importante para nós a ressurreição do espírito, porque nós vamos voltar ainda diversas vezes ao corpo físico através da reencarnação, mas a ressurreição do espírito, essa é permanente, né? Essa crava no espírito do indivíduo, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo
de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhes o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. De fato, né, como afirma Emmanuel mais uma vez, é muito significativo esse momento, né, essa passagem, e de conteúdo, meu Deus, emblemático. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. E aqui a gente percebe, né, os ensinamentos de Emmanuel cruzando com os ensinamentos do Cristo. A gente vê o quanto é precioso, né, a nossa existência, o quanto nós podemos aprender e continuar evoluindo à medida que nós vamos crescendo e edificando. E com isso, nós concluímos as nossas reflexões de hoje em torno da passagem de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Que os ensinamentos trazidos aqui possam ter esclarecido e fortalecido a nossa fé e o conhecimento que a gente tem, né, do Evangelho do Cristo. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Que assim seja. Muito grato, amigo Paulo, por essa brilhante palestra, por toda a sua dedicação também na preparação, por nos agraciar com as suas palavras nesse momento importante que vivemos. Te agradeço também a todos vocês que estiveram conosco até hoje. Vamos concluir, né, esse momento especial da nossa semana com uma prece de encerramento. Então, a prece que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e assim seja.